Paz do Senhor a todos, que alegria imensa estar com você aí novamente. Agradeço você que está assistindo esse vídeo, canal Juninho Espírito Santo, Dependência de Cristo. Obrigado, nós estamos com um tema interessante aqui. O tema é as mensagens subliminares. Nos deparamos sempre com mensagens subliminares. Se você começar a observar em todos os lugares onde você vai, você acaba se deparando com mensagens subliminares. Então a mensagem subliminar é algo que está no nosso dia a dia. Até observando sobre mensagem subliminar, eu estava olhando aqui num site que fala sobre isso, a InfoEscola, e eles explicando aqui o que é uma mensagem subliminar. E diz aqui que é um mecanismo de convencimento inconsciente, captado pelo nosso subconsciente, que tem uma maior capacidade de armazenamento de informações do que a consciência. Então é algo que está dentro de nós. Ela não é recebida diretamente pelos sentidos do homem, pois está em patamar sensorial, quase imperceptível, configurando a mínima sensação auditiva ou visual passível de ser transmitida. Essas mensagens não devem ser confundidas com as que os homens não conseguem captar de forma alguma, pois estas se encontram completamente abaixo do potencial de revelação. Então, na verdade, são o quê? Mensagem subliminar é para ser percebida mesmo. É algo que fica no inconsciente, captado pelo nosso subconsciente e que capacita esse armazenamento e transmite as informações. Não é algo, de repente, que alguém fala, estava oculto, escrito alguma coisa assim, tal. Não. Isso eu estou falando sobre InfoEscola, um site que fala sobre realmente a mensagem subliminar, de como ela é na verdade, a forma que ela é na verdade. Então, quando você ouvir falar de mensagem subliminar, você entenda sobre a mensagem subliminar que é dessa forma. O enfoque bíblico está escrito assim: aconselho-te que unja os teus pés, ou melhor, que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Esse texto aqui, ele não fala de mensagem subliminar, na verdade, mas ele fala de algo espiritual para enxergar. Esse texto, o sentido verdadeiro do texto no enfoque bíblico que foi usado dentro dessa mensagem subliminar. Que unja os teus olhos com colírio para que vejas. É claro que nós podemos associar isso com um pensamento que eu e você podemos pedir para que Deus nos dê um discernimento espiritual. E aí o discernimento espiritual é para ver coisas que são ocultas, de repente, coisas mais que uma mensagem subliminar. Vamos continuar aqui na lição, que diz assim: as mensagens subliminares têm um efeito devastador na vida das pessoas. São capazes de controlar a mente e influenciar comportamento. Não ser influenciado por estas mensagens pode ser um dos maiores desafios que você tenha de enfrentar. Afinal, o que são mensagens subliminares? Onde estão essas mensagens e como se defender delas? O interessante é que as crianças, elas pegam muito de mensagem subliminar e sempre são colocadas em desenhos, em coisas infantis. Às vezes algumas mensagens subliminares que elas não são legais mesmo e afetam a vida da criança ou do adolescente. O que são mensagens subliminares? As mensagens subliminares são estímulos visuais e auditivos produzidos abaixo do limiar da consciência, o que eu li agora em pouco, que produzem efeitos na vida psíquica ou mental. Elas vão para o subconsciente das pessoas, influenciando nas suas escolhas e decisões. As mensagens subliminares, elas têm esse efeito para influenciar nas decisões. Até se você vê algo que não é mensagem subliminar, mas já ouviu falar sobre cores de ambientes, tudo isso é estudado para alegrar a pessoa, para deixar triste a pessoa, para animar a pessoa, para você ver como que são estudadas essas formas aí.
Assimilação das mensagens subliminares. O processo de assimilação das mensagens é quase imperceptível. Por isso, sua atenção precisa ser redobrada. Por exemplo, olha essa camiseta que eu estou aqui. Veja bem. Claro que aqui no vídeo vai ver melhor, mas às vezes as pessoas não compreendem. E ó, esse desenho todo aqui está escrito fé, na parte preta. Quando você observar bem, na camiseta vai estar escrito fé. É algo que algumas pessoas olham e não estão enxergando. Claro que simboliza isso, a fé é você não ver, é você acreditar, esperar, confiar. E é esse sentido que não dá para enxergar quase fé, mas se você observar bem, você enxerga. Continuando aqui, enquanto pessoa tende a fixar sua atenção no centro da ação, sua visão periférica absorve as mensagens que estão inseridas à sua volta sem que tenhamos consciência desse processo. Assimilamos sem nenhuma barreira estas mensagens que são armazenadas em nosso subconsciente. E por isso, em desenhos, o perigo que ocorre em desenhos. O carrinho tá barulho aqui. E por isso que ocorre em desenhos, às vezes, mensagens subliminares para as crianças. Palavrões, às vezes alguma palavra que é colocada, geralmente num desenho assim em inglês, alguma palavra que é colocada para que as pessoas ouçam. Às vezes passa assim que as pessoas nem percebem, mas as crianças acabam percebendo. Filmes assim com mensagens até obscenas, com mensagens terríveis, às vezes desenhos com mensagens até para adolescente tirar a própria vida, estimular, esse tipo de coisa. São mensagens subliminares que afetam, que trazem mal e que às vezes o adolescente está vendo ali, são mensagens com malícia, maliciosas, com racismo às vezes. Então tudo isso tem que tomar um cuidado no meio de tudo isso, para que a gente possa perceber. E às vezes a criança não está assistindo algo ali e nós nem sabemos que ela está aprendendo algo que os olhos estão vendo. Às vezes nós não estamos vendo, mas a criança ela consegue perceber coisas que às vezes nós não estamos percebendo. São mensagens assim que acabam trazendo um mal tão grande. E nisso tudo de mensagens que trazem um mal tão grande, eu posso observar algo assim também de mensagens que fazem com que crianças elas venham a aprender algo oculto também dentro de uma mensagem subliminar usada para isso também. Usada para que a criança veja, para que a criança perca o sono às vezes, para que a criança fique atormentada na noite. Então tem tudo isso que precisa observar. E às vezes você está ensinando algo de Deus para uma criança, para um adolescente, e está vindo mensagens tirando ele da presença, aceitando coisas que não convém para essa criança, para esse adolescente. A TV usa em sua programação formas sutis de propaganda subliminar, com o intuito de vender de tudo: produtos de consumo, ideias, sonhos, conceitos, ideologias. Segundo especialistas de marketing, as mensagens subliminares é mais intensa e bem explorada quando inserida dentro da programação normal, enquanto a pessoa está presa, envolvida com a trama de uma determinada cena, não observa detalhes como marca de cerveja que está sobre a mesa, tipo de toalha que o ator mostra ao sair do banho. Porém, é comum vermos esses produtos baterem todos os recordes de venda. Então, são bebidas, às vezes, com nomes obscenos, para que venham vender, para que venha trazer para essas pessoas o desejo desse consumo. E são mensagens subliminares, às vezes, também. É claro que nós vemos aqui tudo isso, que diz assim: o problema torna-se mais grave quando essas mensagens fazem alusão a ideologias que contrariam a palavra de Deus, é o que nós temos visto nos dias de hoje, que induz a violência, induz prostituição, consumo de drogas e bebidas. Mensagem nos videogames ou nos games. Os games são recheados de mensagens subliminares que podem trazer sérios prejuízos à vida cristã. Vários detalhes passam desapercebidos pela pessoa que está jogando.
Segundo estudo, a visão do jogador fica restrita ao centro da ação dos lutadores, carros, motos, outros detalhes como as mensagens escritas nas paredes, labirintos. Vários jogos eles trazem mensagens, até coisas obscenas no meio de jogos também, para esse adolescente. E aqui está a mensagem subliminar na música. São mensagens do quê? Que estão presentes nas músicas. E aqui tem uma tese de um doutor, Calazans, defendida na USP. Existem tecnologias subliminares no som em frequência baixa, quase inaudíveis, mixadas e outros sons em faixas sobrepostas capazes de influenciar o ouvinte. Então, elas acabam, essas músicas, elas acabam influenciando dentro da pessoa. A pessoa acaba se empolgando e fazendo coisa que não deveria fazer no meio, às vezes, de uma danceteria, de uma balada. Certas músicas, elas trazem uma certa sensualidade e, às vezes, alguns toques de músicas, elas fazem todo esse trabalho, todo esse processo também dentro da vida do ser humano. Existem muitas bandas de ritmos diferentes que se utilizam desse mecanismo para passar suas ideologias. Tá, aqui seriam ideologias mesmo. E isso não fica só restrito ao rock and roll quando você olha, mas isso em qualquer tipo de música. Até no outro canal meu, faz muito tempo que eu estou para gravar um vídeo sobre músicas, ocultismo dentro das músicas, e logo estarei gravando, mas isso vai estar num outro canal. E aqui ele fala de algumas bandas que cultuam demônios, mas isso daqui daí já acabam, fala sobre satanismo e às vezes é ocultismo aqui, perversão sexual, blasfêmia contra Deus, coisas assim, que às vezes também passam como mensagem subliminar, mas a maioria das vezes mesmo, na cara dura mesmo, eles estão transmitindo isso. Aqui está escrito: previna-se, procure ficar mais atento, analise sempre o conteúdo das mensagens exibidas nos meios de comunicação e tente descobrir o que pode estar por trás dessas mensagens. Interessante, aqui não vai falar dessa lição, mas aqui na política mesmo. A política é algo que nós vemos as fake news, e a política ela tem sido algo assim, em algumas áreas, da nojo, da ânsia. Pelo fato, por quê? Porque a politicagem que existe, e dentro qualquer coisa que ocorre, joga a política em cima. Para um político ganhar do outro, ele usa de tudo, desde a morte de alguém, desde qualquer catástrofe, qualquer coisa ruim acontecendo, para fazer com que denigre a imagem do político A ou B. Então é algo que nós temos visto dentro do Face, dentro que nos dá ânsia, nos dá nojo das coisas que temos visto também. E dentro disso eu vejo muita mensagem subliminar, muitas coisas dando uma segunda intenção para denegrir a imagem de A ou B, ou C, independente. É algo que nós temos visto e que isso nos dá ânsia. Portanto, selecione tudo aquilo que vai assistir na TV, as músicas que vai ouvir, não utilize os games que incitam a violência, mensagens e assim por diante, ocultismos. A Bíblia nos ensina que devemos nos abster-se da aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. E o Espírito Santo, que é o melhor amigo teu, adolescente, jovem que me assiste, nosso amigo Espírito Santo, é aquele que nos mostra, não deve fazer isso, ou deve. Então o Espírito Santo é o melhor termômetro para a nossa vida. Por quê? Porque é ele que nos indica, ele que nos dá tranquilidade em algumas coisas, e outras ele fala, não, acho que não. Entendeu? Então use isso. Armas espirituais, está dizendo aqui da palavra de Deus, que nossa luta não é carnal, mas espiritual. Efésios 6, versículo 12. Então, para se revestir da armadura de Deus, para poder observar tudo isso, que nós vivemos um mundo que tem um mundo espiritual. Alguns não entendem, mas existe. Por isso devemos nos fortalecer com a armadura. Só assim será possível resistirmos o dia mau e permanecermos firmes. Portanto, revestivos da armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então, nós precisamos estar revestidos. Apesar das mensagens subliminares
agirem através de estímulos produzidos abaixo do limiar da nossa consciência, é possível nos defendermos. Basta agirmos preventivamente, exercitando nossa percepção e utilizando as armas espirituais que Cristo nos deixou. Deixando bem claro que sobre a mensagem subliminar, nós colocamos o ponto negativo dela aqui, aquilo que vem contra a palavra de Deus, aquilo que vem afetar a vida do adolescente, a vida da criança, mas a mensagem subliminar, ela é usada dentro da propaganda, dentro do marketing, para quê? Algumas mensagens subliminares não são más, elas passam para poder alcançar o comprador. Então, algumas mensagens subliminares, elas não são usadas no intuito de ir contra a palavra de Deus, mas elas são para causar um impacto, uma propaganda, só para você entender bem isso. Claro que nós falamos aqui da parte negativa, principalmente da parte negativa, que é aquilo que tem afastado muitos da presença de Deus, aquilo que tem colocado no coração das pessoas, plantado uma semente do mal ali, e adolescentes e crianças tomado um rumo diferente na vida espiritual, ou melhor, na sua vida, por causa dessas sementes ruins que foram lançadas. E aqui o finalzinho diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, pensai, olha as coisas boas, fuja da aparência do mal, corra das coisas ruins e use e apenas viva com as coisas boas, tá bom? Um abraço, pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Sobre o pastor Jamiel Lopes, que eu tinha pedido oração no vídeo passado, eu vi no Face que já não corre perigo, já está bem, tá bom? Deus abençoe a cada um que orou. Um abraço, paz do Senhor a todos e até.